É, começou. Bem, pessoal, nós estamos hoje para mais um vídeo. Vídeo esse que vou contar para vocês uma história. Que essa história, para mim é uma história tão incrível que eu acho que muitas pessoas deviam saber dessa minha história. Que eu acho que essa história é uma história assim incrível, incrível. Mas é uma história real que eu vou contar para vocês. Vou começar aqui. Um tempo eu comecei, quando eu acho que eu já falei para vocês que eu montei um comérciozinho aqui na nossa localidade, aqui no Rochedo, que é em Palmácia. Aqui é onde eu moro. Aí, aí você sabe que quando surge assim um comérciozinho novo, nessa época não tinha comércio. Já tinha acontecido alguns comércios, mas só que tinha parado. Nessa época tinha saído todo o comércio. Aí eu comecei. Comecei vendendo umas coisinhas. Aí o pessoal começaram a gostar. Gostando. E era uma freguesia até boa, de pessoas que gostavam de tomar umas pingazinhas, né? O meu comércio era. Mas era só umas pingazinhas, porque eu comecei com um pouquinho. Aí os rapazes que. Os homens que. Eu tomava as pingas lá no meu comérciozinho, eles começaram a sentir que precisava de um tira-gosto, porque só a bebida já não estavam gostando, né? Aí me pediram para me comprar um fogão para fazer um tira-gostozinho para eles. Aí o que acontece? Aí eu fui, eu vou comprar. Comprei que eu queria aumentar mais a minha clientela, né? Aí comprei um fogãozinho pequeno de duas bocas e comprei um bujão grande. Aí montei lá e comecei. Aí eu tirei a base de cada coisa que eu fritava, por exemplo, ovos. Era 3, no máximo 4 minutos eu já fritava um bocado de ovo, mas fritava os ovos. Aí depressa eu apagava lá apagava, baixava a torneira, apagava o fogão. Aí quando era mais tarde, eu sei que assim fim de semana, eu acendi esse fogão tá na faixa de 6 a 8 vezes. Talvez até mais, mas vou botar 6 de 8 até 8 vezes. Mas era assim, que nem eu falei pra vocês, era 3 minutos, era 4 minutos, para cozinhar ovos, que o pessoal às vezes pedia ovos, eu era 12 minutos. Nos 12 minutos eu ia lá, fechava logo a torneira do fogão. Aí eu continuei. Às vezes na semana passava a pessoa, já sabia que eu tinha um fogão, pedia para fazer um ovo frito, colocava dando um pão, que nem fosse um sanduíchezinho, né? Aí eu tomava com refrigerante, eu tomava com um suco que eu vendia, né? Aí foi indo, o tempo foi indo. Aí eu comecei a ver que o bujão não secava. Não tinha secado ainda. E eu comecei observando e aí eu me lembrei do tempo que eu comecei com esse fogãozinho e o bujão cheio. Que eu me lembro do tempo que eu comecei a achar, já fazia muito tempo. Mas eu não me preocupava, porque se, por exemplo, se o bujão secasse, eu podia ir comprar até no outro dia, que não tinha problema como a gente cozinha em casa, né? Assim que seca, a gente tem que correr para trazer o gás novamente, porque a, a comida, para a gente não perder a comida, a gente precisa da comida. Aí eu fui indo, aí eu comecei a conversar com o povo, né? Os caras que vinham lá para casa, lá para o meu comérciozinho, eles iam tomar umas, né? Aí lá pediu tirar gosto e eu comecei a conversar. Aí inclusive eu conversei com um rapaz, ele era da Palmaça, da família do. Filho do seu André, é uma família aqui lá do Canadá. E vieram para morar na Palmaça. Aí eu dizendo para eles, rapaz, já está com muito tempo que eu estou com esse bujão, usando esse bujão sem ele secar. Às vezes eu olhava pro bujão, cheguei ele estava sujo de pingo de óleo, né, que eu fazia, mas era frito. Fritava ovos, peixe. Aí ele disse, mas está com quanto tempo que tu encheu esse bujão? Mas tu comprou esse bujão? Eu comprei o bujão, comprei logo ele cheio, né? Comprei até lá no Gilcinho. Aí eu disse, rapaz, eu já fiz as contas aqui, já está com quase 6 anos que eu
eu comprei esse bujão cheio e ele ainda não secou isso não, ainda não secou. Ainda é o mesmo bujão que eu comprei. E disse, rapaz, pois é o seguinte, tu vai perder esse rapaz, até o Eudinho, esse rapaz ele trabalhava com sola, ele fazia chinela, fazia sela, fazia muita coisa, fazia rede, fazia tudo. Aí disse, rapaz, tu vai perder esse bujão. Porque um dia ele vai de tanto tempo ele está no local aí, ele vai se enferrujar que ele vai abrir assim, um buraco nele, aí tu vai perder. Tu dá esse bujão para outra pessoa gastar o resto do gás, que é para tu secar ele, que é para tu não perder o bujão. Aí o que eu fiz? Chegou a minha irmã, veio de Maranguape, que nós morávamos aqui tudo aqui no Rochedo. Aí elas foram indo para o Maranguape para trabalhar por lá, foram 8, para lá, aliás 7 irmãs. Aí veio uma delas, né, para morar aqui bem pertinho de mim. Ela fez uma casinha perto de mim. Aí eu pensei comigo, eu digo, eu vou dar esse bujão para minha irmã Helena. Vou dar esse bujão para Helena gastar o resto do gás, que é para eu, que nem o rapaz disse que eu podia perder o bujão, né? Aí eu dei esse bujão para ela, disse, Helena, gasta o resto desse gás, que é para mim tirar quando secar para me comprar outro, que eu tô com medo de. Que quando a gente vai comprar, a gente troca o bujão, né? Aí se eu disser que ainda passou, eu fiquei prestando atenção, ainda passou 22 dias lá na casa dela, ela cozinhando feijão, que era para 2 filhos pequenos e o marido dela e ela, era para 4 pessoas. Ainda passou 22 dias. Aí eu pensei, com os 22 dias esse bujão secou. Aí tudo bem. Aí eu tinha que contar essa história para você através de um vídeo, porque esse vídeo ele vai se expandir para outras localidades, vamos dizer para outro estado, né? Aí eu falo para vocês, se vocês tiverem acreditado nesse vídeo que eu fiz, nessa história que eu fiz, se vocês pudessem me procurar, me pesquisar, que eu tenho dificuldade de fazer essas pesquisas, para ver se se aconteceu essa mesma história com outra pessoa. Que eu acho muito incrível, eu acho quase que impossível essa história, porque um bujão durar 6 anos sem secar, eu acho que é uma história muito, assim, muito incrível. Sim, aí essa história eu já contei para muita gente, talvez para umas 8 ou 10 pessoas. Só que só tem uma pessoa que ficou se lembrando, né? Exatamente o rapaz que, quando o meu comércio aumentou um pouquinho, aí eu comecei a vender gás. Aí eu contei essa história para ele. Aí ele sempre falava para mim, quando ele chegasse, Aurélio, cadê o bujão? Cadê o fogão? Ele queria me comprar, ele brincava comigo, que me comprar esse bujão ou fogão, porque ele era muito econômico, porque ele nunca tinha ouvido falar que um bujão durasse 6 anos sem secar. Aí essa história, eu fiquei comigo. Eu queria registrar. Assim, para que no vídeo que eu estou fazendo, com certeza vai ser registrado para outras localidades. Aí, pessoal, pronto, é só. Aí tem outra história. Só durante esse tempo eu passei 10 anos morando só. Aí assim que eu comecei eu montando o meu comérciozinho, eu tinha que varrer para ficar limpinho. Aí eu arranjei um cabo de vassoura dessa vassoura que a gente compra, dessas comuns, não é comum, dessas, como é que chama? Como é que chama ela? Piaçaba não. Tipo piaçaba. Umas quadradazinhas, que tem um cabozinho de fábrica, né? Aí eu já tinha gasto uma dela, aí tirei o cabo. Aí comecei a usar dessas vassouras de palha de carnaúba, que aqui nós temos. Eu não sei se vocês conhecem. Aí eu comecei, quando acabava uma vassoura, eu tirava a vassoura, comprava outra e botava no mesmo cabo. Aí até que um dia eu passei a me casar. Me casei, aí eu tinha tempo de pescar, que nem eu falei para vocês que eu gostava muito de pescar. Eu comprei um caniço, que esse caniço era curto, ele não era o tamanho que eu queria. Ele era 4 metros, mas eu queria mais um pouquinho.
Aí eu comecei estudando, eu digo, eu vou fazer um jeito aqui de emendar esse caniço. Aí procurei um pedaço outra coisa, de pedaço de pau, tudo que desse bem certinho no caniço. Mas a única coisa que eu encontrei foi esse cabo de vassoura. Aí eu fui, digo, não, vou cortar o cabo de vassoura que já faz muito tempo que eu estou com ele. Aí fui, cortei, emendei o caniço, aí ficou bom para pescar. Aí depois eu fui ver quanto tempo estava esse cabo de vassoura. Eu fiz as contas direitinho, esse cabo de vassoura estava com 11 anos que eu usava ele. Aí, pessoal, essas duas histórias, eu acho que você vai achar muito incrível, talvez vocês nem acreditem. Mas foi a pura verdade essas duas histórias, essas duas coisas. Um bujão durar 6 anos e o cabo de vassoura já estava com 11 anos. Aí eu fui e cortei o cabo de vassoura para emendar esse caniço. Aí, pessoal, tem quantos minutos aí já? 10. 10? 7? 10. 10? Não, pessoal, já tá bom. Eu vou... É que eu falei para vocês que eu ia fazer uns videozinhos de mais descontração, para ver se, que nem eu falei para vocês, se eu melhorava o meu rosto, porque que o pessoal diz, que eu já constatei também, que o meu rosto é muito sério, aí muito fechado, aí eu não gosto disso não, eu queria que fosse mais, assim, mais simpático, mais assim, um jeitinho melhor, mas eu com essa aí ainda não dá para começar, mas no próximo vídeo eu vou tentar fazer um vídeo de história e vou tentar sorrir um pouquinho para ver se melhora para vocês. E pessoal, pronto, eu já estou encerrando esse vídeo, estou falando para vocês e pedindo a vocês, estou agradecendo também o que vocês já fizeram comigo. Já tem algumas pessoas, eu comecei, estou no 6º vídeo, mas no quinto eu já vi que tem algumas pessoas que estão me acompanhando, e eu dou graças a vocês, e dou graças a Deus também, e eu desejo para vocês muita coisa boa, que é para vocês ficarem bem à vontade, chegar o fim do ano, como está chegando o fim do ano, vocês serão as pessoas bem felizes, bem à vontade, vão ficar na paz, e é só isso, pessoal. Muito obrigado e que Deus sempre proteja vocês.